Pronto, agora vamos entender a dinâmica externa da Terra e as formas de relevo e a ação erosiva do relevo. O que é erosão? Né? É um processo de exógeno modelador do relevo, tá? Ou seja, o desgaste, né, e o transporte, a sedimentação do relevo. Então, a erosão ela pode acontecer de 5 tipos, né? A erosão pluvial, que é através da água da chuva. A erosão fluvial, que é causada pelos rios. A erosão eólica, que é causada pela força dos ventos. A erosão marítima, que são causadas pelas ondas da água. E a erosão glacial, que é causada pelo gelo. E o que é intemperismo? O intemperismo ele é o processo, né, que promove a desintegração e a decomposição das rochas. Eles podem ocorrer de 3 formas: o intemperismo químico, físico e biológico. O que é esse intemperismo químico? Ele altera a composição química das rochas através de processos como dissolução, hidratação e hidrólise. O físico, as rochas elas são desintegradas, porém não sofrem alteração em suas características químicas. E o intemperismo biológico é quando as rochas elas são transformadas pelos seres vivos, como as minhocas, os fungos, as bactérias ou até mesmo elefantes. Agora a gente vai conhecer um pouco sobre o relevo brasileiro. Tá? O que é o relevo? O relevo é a forma da superfície terrestre que se apresenta variando-se de um nível de um local para o outro. Os elementos que modelam o relevo são oriundos de rochas de forças internas, terremotos e vulcanismos, e externos, como ventos, chuvas e geleiras. Exemplo: o planalto é um tipo de relevo. Tá? Então, qual a característica desse relevo? Né? São terrenos elevados, com altitudes acima de 300 metros. Esse tipo de relevo ele pode ser encontrado em diferentes partes do país, sendo caracterizado pela formação de chapadas, né, que são áreas mais altas, e extensas superfícies planas. A planície é uma forma de relevo recente, sendo caracterizada por superfícies extremamente planas, com altitudes entre 0 a 100 metros. Essas áreas, em razão da baixa altitude, estão sujeitas a inundações. Já a depressão, ela caracteriza-se pela relativamente inclinada, cujo altitude varia de 100 a 500 metros. A erosão é o principal fenômeno responsável pela formação desse tipo de relevo. Aqui é só uma demonstração para vocês sobre alguns tipos de relevo, tá? A planície a gente pode ver que é um terreno com altitude de 0 a 100 metros em relação ao nível do mar. Os planaltos são terrenos mais altos do que as planícies. As montanhas ela possuem porções mais elevadas na superfície terrestre com altitudes eminentes. As chapadas são formações rochosas acima de 600 metros que possuem uma porção plana na parte superior. As escarpas encontra-se íngreme de um penhasco que geralmente surge nas bordas de planaltos. E as depressões são áreas situadas abaixo das áreas vizinhas ao seu redor. E elas podem ser classificadas como depressão relativa, que é quando está acima do nível do mar, e depressão absoluta, que é quando está abaixo do nível do mar, tá bom? Então, as águas oceânicas, né? Vamos falar sobre elas. Elas correspondem às águas salgadas existentes nos mares e oceanos, e elas representam 97% de todas as águas do planeta. As águas oceânicas, localizadas nas regiões mais próximas dos continentes, ou até mesmo no interior deles, são denominados como os mares. Em relação aos oceanos, os mares apresentam menor profundidade e temperatura e recebem muito mais quantidade de sedimentos provenientes das áreas litorâneas. Agora, já com relação às partes de um rio, nós podemos conhecer, né? O rio ele tem suas partes que dão origem à sua formação. Tá? O nascente é onde nasce e se inicia o rio, como podemos ver nessa foto. Os afluentes são os rios menores
que deságua no leito do rio principal. Já o leito é a superfície de relevo que compõe o trajeto que é percorrido pelo rio. Já a foz é a parte do rio que deságua essa água que vem do rio em um lago ou até mesmo em um oceano. Com relação aos regimes do rio, né? As águas superficiais ou caldeais e o regime dos rios. Existem 3 tipos de regime, tá? O perene, que é quando a água escoa durante o ano todo, ou seja, é um rio que não seca. Um rio intermitente é quando escoa durante a estação no ano, quando a estação do ano é úmida, e seca durante a estação seca. Já o efêmero é um tipo de rio que só existe quando apenas em períodos chuvosos, certo? Aqui é só uma demonstração lá de um tipo de regimes de rio. E também vamos falar sobre as bacias hidrográficas, né? O que é a bacia hidrográfica? É a região que se caracteriza pela captação das águas da chuva que escoa pela camada de rede de drenagem. E no Brasil existem algumas bacias, né? A bacia Amazônica, que é a maior bacia hidrográfica do mundo. É a bacia do Tocantins e Araguaia. Maior bacia hidrográfica totalmente brasileira. A bacia do Rio Parnaíba, que é localizada na região nordeste do país. A bacia do Paraguai, localizada na região do centro-oeste do país. O Rio São Francisco, localizado no sudeste, em Minas Gerais, e em maior parte na região nordeste. E também a bacia do Paraná, localizada na região sudeste e sul do Brasil. A geografia é um resumo multidisciplinar da vida. Obrigada. Então, pessoal, é isso. A nossa aula de hoje. Falamos um pouco sobre esse capítulo, né? E é isso, tá bom? Agora vamos discutir no grupo.